Seguinte, a gente já começa a edição de hoje, 1h09, falando de futebol maranhense, falando de esporte maranhense. E aqui eu recebo no estúdio do esporte duas peças, né, que foram importantíssimas aí nesse último campeonato. Ao meu lado direito temos o Guilherme Freitas, presidente do IAP. Mais uma vez voltando aqui, o Guilherme já é de casa, né, aqui no esporte. E aqui, sentado ali naquela cadeira, a gente tem nada mais, nada menos do que a revelação do Campeonato Maranhense, o goleiro Kennedy, de apenas 18 anos, que foi um dos grandes destaques dessa edição do nosso estadual. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao esporte. Boa tarde, Vinícius. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje, ao lado do meu presidente Guilherme. E só tenho a agradecer mesmo a todos e o povo de casa que está assistindo. Guilherme. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Agora para falar um pouco do Kennedy e falar dos planos, né, do IAP, né? E estamos à vontade aqui para conversar o que for. Exatamente. O IAP, gente, que a gente vem falando desde o começo do campeonato, foi a grande revelação, né? Grande revelação, a grande surpresa do campeonato. Sim, uns disseram que foi zebra isso do IAP. Eu não acredito como zebra, porque onde você tem um bom trabalho, onde você tem boas peças, onde você tem justamente o suor dessas pessoas que estão lá no dia a dia do IAP, e tratar tudo isso como zebra, eu realmente não acredito nisso. Daqui o Kennedy, né, a prova foi a revelação do campeonato, goleiro de apenas 18 anos, que com tão pouca idade foi tão importante para essa campanha do time, né, Kennedy? Como é que você avalia o campeonato estadual? Cara, o campeonato estadual, todos os torcedores de outros times, eu tenho certeza que colocava a gente como um frango atirador, né? Franco atirador. Só que nós jogadores que estamos no dia a dia do clube, a gente sabe o trabalho que é sério, né? O empenho da diretoria, do clube IAP, de nos manter em alto nível. Jogadores selecionados, foram jogadores selecionados, né? Como Eloy, Mimica, Henrique, outros jogadores que vieram da base também, Caio, eu, Emerson, Eduardo, que viemos da Copinha para agregar no profissional. E deu certo, né? Porque a gente fez uma campanha histórica, primeira fase histórica. Infelizmente não chegamos na final, mas a campanha que a gente fez deixou um legado para todos do estado. Batendo de frente com o grande, né, do futebol maranhense. A gente fez 3 jogos contra o MAC, uma vitória, um empate, na semifinal infelizmente a derrota. E teve jogo de volta também, né? 4 jogos, mais uma vitória. Então foram jogos grandes, contra times grandes, Imperatriz, Sampaio, Moto, onde a gente se saiu bem. Infelizmente aí a gente não chegou no objetivo principal, que era a final ou o título, né? Mas deixamos o nosso legado. Mas isso faz parte, eu acho que o mais importante disso tudo, claro que você chegar numa final do Campeonato Maranhense, né, tem toda a questão por trás, tanto de cotas, né, Guilherme, de participação em competições nacionais, mas até trouxe isso aqui um dia depois, na segunda-feira, o jogo foi no sábado, a final, de que esse IAP, ele tem muito para crescer no Campeonato Maranhense. Por que eu falo isso? Porque é um time que investe muito na base, o Kennedy aqui é um retrato disso, mas que também tem justamente essa representatividade na camisa. A gente viu em alguns jogos o IAP batendo de frente com o Maranhão, por exemplo, com o Motoclube de São Luís, e o pessoal dizendo, o IAP é azarão. Falo, gente, não é bem assim. E o Guilherme que está lá nos bastidores certamente encara como isso, né, Guilherme? Onde você tem esse esforço, todo mundo ali trabalhando por um conjunto, essa classificação para a final não veio, mas ficou aí esse legado da campanha histórica. Como costumo falar, né? Infelizmente não chegamos na final. Era um dos objetivos do clube, né? Muitos riram, né? Principalmente quando a gente vê aqui no começo antes de iniciar a competição, quais são os planos do IAP? Todo mundo, ele só quer permanecer. Não, a gente quer chegar. Sem desmerecer ninguém, claro. A gente sabe que para ter esse reflexo dentro de campo, tem toda uma equipe por detrás, né? A gente selecionou o elenco a dedo mesmo, sem fugir também da metodologia de trabalho do clube, que é exatamente revelar jogadores da base, fazer que essa transição base profissional seja salutar para todos, tanto para o clube, tanto para o atleta. Porque assim, podia em algum momento o Kennedy sentir a pressão, podia falhar. Sim. E todo mundo achar que
era ruim, e não. Então, assim, essa transição também foi muito saudável. E refletiu, e junto com o elenco que abraçou, junto com todos os profissionais envolvidos. E assim, eu acompanhei todas as transmissões aqui, o comentarista Rodrigo, eu lembro em 2023, quando a gente foi rebaixado, ele botou no blog dele uma coisa bem legal: faz mal, o IAP tá fora da Série A. E depois que a gente se classificou, ele postou também falando assim, há 2 anos atrás eu falei que o IAP ia brigar. E assim, eu costumo dizer que a gente tá chegando próximo, tá faltando detalhes que a gente vai com o tempo, a gente já vai tentando chegar lá. Sim. Eu já comecei a planejar 2026 agora, a partir de agosto eu já começo a pensar já no Campeonato Maranhense do ano que vem. E é assim que tem que ser. Exatamente, aí chega lá o pessoal, não, aí foi zebra, né, Guilherme? Aí depois fala que é sorte, que é zebra e não trabalho. Mas a gente tá falando de um IAP, inclusive a gente ressaltou aqui durante as transmissões, que sofreu muito, né, justamente com essa troca de comandos. Eu falo isso porque, antes de começar o Campeonato Maranhense, eu recebi aqui você, recebi o Pedro Paulo também, e o diretor de futebol, o Arilson, né, o Arilson, até mandar um abraço para ele também, o Arilson, que a gente falou justamente sobre isso, né, sobre os planos da equipe e tal. Acontece que depois o Pedro Paulo, ele saiu, né, depois do jogo contra, se eu não me engano, o Sampaio Correia, né, o primeiro jogo, ele se afastou. Veio o Arlindo Maracanã, deu uma continuidade nesse trabalho que foi belíssimo, né, que já vindo da base. E depois o Arlindo Maracanã sai para o Sampaio Correia e o Jajá assume o time. E naquele momento eu falei, cara, essas trocas elas podem prejudicar demais o IAP. A gente falando de 3 técnicos aí que, tudo bem, conhecem o elenco e tal, mas que são trocas, querendo ou não, de metodologia, né? E eu tava muito preocupado com isso. Falei, cara, será que o IAP vai conseguir resistir? Resistiu, o Jajá deu super conta do recado. Né, é até engraçado o Jajá, lá na beira do campo, às vezes eu ia entrevistar ele e ele é todo intimidado, né? Mas muito gente boa, já também mandar um abraço pra ele, mas é um cara que fez um trabalho fantástico e soube muito bem trabalhar com esses garotos. E até, Kennedy, eu queria até ressaltar contigo, você foi a revelação do campeonato, pelos 18 anos, né? E como é que foi pra você dividir, né, essa camisa com jogadores experientes, né? O Eloy, o Mimica, por exemplo? Cara, assim, eu levo eles pra minha vida, né? Eu chamo eles de pai mesmo. Mimica é um paizão pra mim. É um treinador dentro de campo a mais também, né? Tem um treinador fora já. Mas dentro de campo eles servem como técnico, como é que eu posso falar? Exemplo, né? Inspiração, exemplo. E assim, dividir campo com eles é algo sensacional, porque eu que sou um cara mais novo, né, assisti eles quando eu era mais novo, torcia por eles, né, jogava no Sampaio. E hoje eu podendo dividir campo com eles, eu posso ver que eles são caras mesmo fundamentais hoje para nós mais novos. Mas, não só para mim, como para outros que... Sim, para todo mundo ali do grupo, né? A gente fala goleiro, mas é importante, né, você lá dentro do campo. E a gente falava também sobre isso, Guilherme, na última passagem aqui, do poder saber, né, moldar esse time que é repleto de garotos da base, o Edu, o Caio, o próprio Kennedy, e também jogadores experientes, né? Então também tem todo esse cuidado desse confronto de gerações, né? Isso, como eu falei, a gente escolheu a dedo, né? A gente queria um experiente para cada posição, que exatamente a gente também estava subindo atletas da base, né, de cada posição, né? Então, isso é muito... É gratificante ter Eloy com a gente, o Mimica, o Júnior Soldado, que ajudou bastante, o Edu, né? Infelizmente o Edu teve uma lesão, não conseguiu concluir o campeonato. Então, assim, cada posição a gente tem um experiente, essa mescla dá certo, é tão visto que a gente está vendo até na seleção brasileira, o novo treinador querendo jogador experiente, porque a gente aqui tem costume de falar, passou de 35 anos, não serve mais. Serve, pode não servir os 90 minutos ali, mais 40, 50, 60, fora que pro elenco como um todo serve demais. Uma liderança, né? Uma liderança, como o Kennedy falou, eles eram treinadores dentro de campo, né? Eles eram a voz do Jajá ali, porque às vezes o Kennedy estava longe, mas tinha que passar uma informação, então... aquilo ali é fundamental para quem jogou futebol, para quem está ali dentro das 4 linhas, ali é fundamental. Exatamente. A gente está falando também de um campeonato maranhense que tem todos os problemas de logística, né? Essa questão também
dos bastidores. É muito difícil para os clubes. Realmente eu ressalto aqui, enalteço o trabalho dos presidentes, porque ser comandante de uma equipe hoje no futebol maranhense é assim, trabalha ali na risca, mas é isso, é dando certo. E você, Guilherme, também destacar o trabalho do Severino, que é um grande ser humano. No MAC, por exemplo, a gente tem um exemplo do Carlos Eduardo Dias. São gestores, né, daqui, muito guerreiros, porque a gente está falando de um esporte que, tudo bem, move paixões, mas que não é devidamente valorizado aqui. Infelizmente, essa é a verdade. Né? A gente está falando aqui de um Kennedy que brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente está falando de goleiros do IAP. E se fosse de fora, né, a gente teria muito mais aquela apreciação. A gente sabe como é que é aqui no Maranhão, infelizmente. Mas o recado que o IAP passa para grandes times como o Sampaio, por exemplo, que tem agora está começando, né, novamente um trabalho de base. A gente até levantou aqui uma questão outro dia, né, sobre esse trabalho que vem sendo realizado no Imperatriz, por exemplo, que agora também está investindo na base. O próprio Moto, que também trabalha, né, comandado pelo presidente Vitor Flieger, que também sabe trabalhar essa questão de base. O Moto revelou jogadores. Mas eu acho que falta muito esse tipo de incentivo aqui no Maranhão. Incentivo esse que o IAP traz, não à toa tem feito essa campanha no Campeonato Maranhense. Então, o IAP passa de fase, né, como primeiro colocado. Até que aquele jogo do Moto foi importantíssimo, aquela vitória sobre o Moto. Essa é a minha visão. Para você que estava lá dentro de campo, Kennedy, qual foi o jogo assim, que você mais importante? Né, que ali, o jogo de luta, que teve uma defesa importante, teve essa partida? Para mim foi na estreia, né, porque... meu primeiro jogo no profissional contra o MAC no dia 1º de março, né? É algo assim que... Foi uma vitória do IAP sobre 1-0, não foi? Foi 1-0, onde eu saí melhor de campo, né? Me elegeram como melhor dentro de campo. Pra mim foi a partida mais difícil, né? Porque é uma estreia, nervosismo na hora. Chegando, né? Pra mim foi essa partida, mas a partida fundamental mesmo foi contra o Moto, né, porque era ali um jogo de 6 pontos. Quem ganhasse provavelmente passaria de fase. E é isso. E aquele jogo, inclusive, foi o 2-0, né, pro IAP, 2-0. E um jogo assim que muita gente não acreditava, até porque o Moto ele tem um jogador expulso, mas continua pressionando. O IAP já tinha feito 1-0 e depois o IAP vai e amplia. Realmente foi uma atuação espetacular. E a gente também está, claro, ressaltando nessas competições de base, o Kennedy está disputando agora o Campeonato Maranhense Sub-20 e a equipe está invicta, né, Kennedy? Foram quantos jogos até agora? 8 jogos. 8 jogos, né? 8 jogos. Qual é o grupo de vocês? É o grupo C. Liderando o grupo C. Estamos liderando o grupo C. Faltam 3 para terminar a primeira rodada. E a gente espera concluir essa primeira fase e se classificando novamente para as quartas de final. E como é que está sendo, Kennedy, depois de sair do profissional, já disputar uma competição de base assim? Para nós que vem do profissional, é espelho para a galera que... É espelho para a galera que já está lá, entendeu? A galera mais nova que está vindo de outros clubes. 18 anos já tem um respeito, né? Já. A gente dentro de campo, a gente passa segurança pra rapaziada mais nova. Tem garotos mais novos, de 17, 18, 19, de toda a idade. E dentro de campo, nós que vem do profissional, é espelho pra eles, entendeu? Sim. É a liderança, né? Mais, né? A liderança, a motivação. Agora mesmo, quando saiu a seleção do campeonato, né? Eles ficaram surpresos, né? Eles me parabenizaram lá com o corredor, né? Corredorzinho. E é isso, né? Eu só tenho a agradecer mesmo a minha comissão por essa confiança. Agora, uma questão que às vezes eu costumo perguntar aqui para os meus entrevistados. Ontem mesmo eu recebi um atleta do levantamento de peso olímpico. E a gente está falando de pessoas, né? Que você, apesar de 18 anos, já é um grande profissional, né? Que todo o mérito também... indiscutível nessa questão da revelação do campeonato. Apesar da gente ter outros destaques, o Kennedy, para mim, foi o que mais chamou a atenção, até pela questão da segurança, né, que passou por IAP nessa campanha surpreendente. Mas, tudo bem, é um profissional que mexe com paixões, mas, acima de tudo, né, por trás disso, tem uma pessoa, né, tem um lado que certamente ficou emocionado, né, com toda essa questão de subir para o profissional, depois de vir de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior espetacular, vencer a esse prêmio, né, de revelação. Mas, Kennedy, hoje, dia 29 de maio de 2025, quais são assim, as projeções para o futuro? O que você tem de sonho daqui para frente? Meu sonho é expandir no futebol, né? Jogar fora, se Deus permitir, jogar fora.
né, se tornar um grande profissional, não só aqui, mas afora, ser reverência, né? Como é que posso falar? Inspiração para outros. Inspiração, né? Essa é a palavra-chave. Inspiração para, não só para o maranhense, né, mas para a rapaziada afora do estado. Você veio de qual bairro? Lá da Vila Sarney, Maracanã. Vila Sarney, Maracanã. Eu vim lá da Vila Maranhão, no Maracanã, zona rural de São Luís. Eu tô onde também é de lá da zona rural de São Luís. E, cara, impressiona assim, porque, Guilherme, se a gente for olhar o tanto de talento que a gente tem aqui na capital maranhense e também no interior do estado, eu trago até o exemplo do Sampaio, por exemplo, não desmerecendo, gente, nenhum profissional. Eu falo que, geralmente, só desse lado mesmo, dos jogadores, profissional. E o Sampaio tinha trago jogadores de fora, né, tal, trouxe agora atletas daqui, trouxe o Eric Carral, por exemplo, que é lá do povoado São Cristóvão, de Viana, e o jogador que está fazendo a diferença, né, neste momento no Sampaio Corrêa. Então, cara, o tanto de peça que a gente tem boa, né, nessas comunidades aqui na zona rural, no interior do estado, impressiona, né? Tem demais, a gente tem que ter paciência, né? A gente sabe que, imagina, o Kennedy, a gente já conhece ele já teve em outros momentos no IAP, na categoria de base, com 15 anos, não foi, Kennedy? E aí depois rodou, então assim, tem que ter paciência. Mas a gente tem muito talento e tem um dado, Vinícius, que é exatamente assim, nos últimos 2 anos, o estado que mais cedeu o atleta afora, para o Brasil fora, foi o Maranhão, entendeu? Então assim, daqui principalmente do Nordeste foi o Maranhão. A gente tem um maranhense, querendo ou não, na seleção brasileira, que é o Wesley, né? Então, assim... Que saiu daqui muito cedo. Saiu muito cedo, foi ganhar a vida lá em Santa Catarina, no Figueirense. A gente vai pro feminino, é a mesma situação no feminino, tem 3 maranhenses no feminino. Então, assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que se especializar em ter essa formação, essa intuição de, paz, vamos tentar aqui, eu acho que ele tem talento, vamos lapidar, vamos tentar botar no mercado, que é isso que a gente tenta fazer. Que é isso que a gente tenta fazer. Como eu falei, ele poderia oscilar no campeonato, é normal. É primeiro ano, 18 anos, goleiro. Teve até, ele sabe, a gente teve um jogo contra o Sampaio, que a gente perdeu 3-1. Todo mundo, mas ele saiu mal do gol. Cara, é normal. Eu não acredito que ele saiu mal do gol. Foram vários fatores que levaram ao erro, não só do Kennedy, do clube, do time em campo. Mas assim, é normal ter essa oscilação. Mas assim, a gente vai crucificar? Não, a gente tem que chegar lá. O Léo é um grande profissional, o treinador de goleiro da gente é impecável, é um profissional 10, além de uma pessoa que tem a sensibilidade de reconhecer, cara, vou cobrar aqui porque por mais que ele tenha sido melhor contra o Maranhão, mas faltou isso, faltou aquilo. Então esse tato é essencial, mas o principal, aqui no nosso estado, a gente tem N jogadores e só precisa de oportunidade. A mão de obra, que é o mais difícil em outros lugares, a gente tem. Tô aqui tão ligando, desesperado. Onde é que você descobre um jogador assim, não sei aonde? Então é trabalhar. Aqui às vezes eu até brinco que eu tô um pouquinho mais coradinho de sol, corado de sol, mas é porque, gente, acabamos de fazer 5 seletivas no interior, né? Então assim, outros clubes já estão começando a fazer. Quando eu vejo clubes fazendo escolinha, querendo investir na base, eu fico feliz, porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso, todos os clubes deveriam fazer isso. E ter isso como principal, né, cara? Realmente, eu também fico muito feliz, fico triste por um lado pra gente não ter isso de forma mais ampla, porque se você for olhar para Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, os garotos entram lá com o quê? 7 anos, né? 8 anos? 7, 8 anos. Eu lembro, a gente ainda não fazia parte do IAP. Eu só tinha a empresa que gerenciava a carreira, eu fui para uma competição, o Gold Cup, que é lá em Goiânia, né? Lá no Goiás, no estado do Goiás. E fui acompanhando alguns atletas na época que eu gerenciava a carreira. E aí eu vi o Estevão com 9 anos na base do Cruzeiro. Hoje no Palmeiras. Hoje no Palmeiras. Seleção brasileira. E com 9 anos, descia do ônibus com o fone dele, as Nike dele. Chegava um jogo, o Cruzeiro ganhava de 15-0. 14 gols de Estevão, ele dava o passe pro outro fazer o gol só para ele não ganhar, colher os louros sozinho. Mas é isso, 9, 7. A gente aqui também a gente sente muita falta do futsal, que ainda continua forte lá no sul e sudeste. E vários jogadores que fazem essa transição, né? Começa no futsal. Sim. A gente vê o Cauã Basile, que é um menino de 11 anos do Santos, que vai despontar daqui a uns anos, a gente vai ouvir falar muito dele.
é oriundo do futsal. Aqui a gente não tem. O Nordeste, o futsal começou a perder espaço pro fut7. E o fut7 não revela, mas é uma nova oportunidade de mercado. Mas não é de revelar. O futsal é necessário. A gente aprende princípios básicos, fundamentos básicos do futebol no futsal, né? Para depois a gente ir para outra dimensão que é o campo. Realmente. Pessoal, é o seguinte, 1h30, a gente já está de volta ao vivo para todo o estado com Esporte Cidade desta quinta-feira. Você que está chegando agora, está acompanhando a nossa programação, sejam muito bem-vindos. Muito prazer, você que não me conhece, sou o Vinícius Baldez. Continuando o esporte, a gente tem aqui hoje o presidente do IAP, time que fez uma grande campanha no Campeonato Maranhense, chegou até a semifinal, e o Kennedy, que foi eleito a revelação do campeonato, apenas 18 anos, que hoje está ajudando o time também no Campeonato Maranhense Sub-20. Kennedy, o pessoal que está acompanhando a gente, tem muita gente inclusive na zona rural de São Luís, até porque eu sou de lá, então a gente tem uma audiência grande lá, e também no interior do estado. O pessoal que está olhando para você agora, poxa, o Kennedy, 18 anos, revelação do campeonato. O que você tem a dizer para esses garotos que um dia sonham em serem profissionais, serem grandes agentes, né, que, como você, hoje despontaram no IAP, ainda tem muito a crescer na carreira. O que tem para passar, na verdade, de conselho para essas crianças, esses jovens que um dia sonham chegar a essa posição? Cara, assim, o que eu posso falar é persistência, né? Porque muita gente começa, né, quando chega numa faixa etária já de 17, 18 anos, aí eles veem que não tá dando mais certo, aí eles tentam recuar e tal, e não tem um apoio de pessoas dentro de casa. E assim, né, eu queria dizer às pessoas mais velhas que têm filhos mais novos, né, só insista nos filhos de vocês, nas pratas de casa, que eu tenho certeza que muita gente desiste por falta mesmo de recurso, de ajuda mesmo familiar. Isso. E esse investimento que ele fala não é só investimento de dinheiro, não, é de incentivo mesmo, né? Incentivo de dentro de casa mesmo. Você é capaz, familiar, né? Até tem aqui, a gente trouxe outro dia, o Davi, que ele é lutador de jiu-jitsu, tem apenas 9 anos. O garoto que ele trouxe uma mochila, até a gente mostrou aqui, pesadíssima, só de medalhas, né? De campeão. E ele, apesar de ser apenas 9 anos, tem incentivo dos pais, mesmo treinando, segue uma rotina. E o que falta muita gente, às vezes até tem, né, essa vontade, mas não tem esse incentivo familiar. Acho que você teve, né, seus pais sempre te apoiaram nisso. E é realmente satisfatório e importante demais a gente ter esse apoio também por parte familiar. E aqui fica, né, mais uma vez o pedido aos grandes clubes, aos grandes gestores, a políticos que acompanham o esporte, empresários. Eu acho que se a gente investisse mais nesses garotos, não só aqui de São Luís, mas também no interior do estado, com certeza a gente teria muito retorno, mas muito retorno mesmo, porque o que tem de peça boa aqui na capital, o que tem de peça boa na região metropolitana, o que falta é mesmo esse olhar com carinho, esse olhar de persistência, de entender que o garoto às vezes ele vai oscilar, é normal um jovem oscilar, o garoto que às vezes aparece no futebol com 16, 17 anos, ele tem uma fase muito boa, depois ele começa a cair em rendimento, todo mundo, não prestou. Não, gente, tem paciência, isso é normal, isso é absolutamente aceitável, e que bom que o Guilherme tem esse entendimento, que bom que as pessoas que trabalham com ele têm esse entendimento. Não à toa está dando esse tipo de resultado. Além do que, a gente teve outros destaques, né? No IAP, por exemplo, o Enzo, né? O Paulo Vitor, que foram para o Sampaio correr. Jogadores que foram importantíssimos também, né, Guilherme? Com certeza. O Enzo, o Paulo Vitor, o próprio Eloy também tem recebido propostas, o Diquinho. A gente tá, lógico, a gente tenta auxiliar alguns, né? Em carreiras, em contatos, né? Como eu falo principalmente para os meninos da base, a gente tem que ter sabedoria. Agora vai aparecer tanta gente que finge ser amigo, que vai prometer sonhos, e a gente tem que continuar com o pezinho no chão, trabalhando dia após dia, que as coisas vão aparecer, né? A gente está se preparando, ao mesmo tempo que está jogando o Sub-20, né, o Maranhense, a gente já está se preparando para a Copa do Brasil, né, e a Copa do Nordeste. Então é mais uma vitrine nacional, né, regional, nacional, que é exatamente, eu falo pro Kennedy, pro Caio, pro Emerson, pros meninos todos, que agora é o momento do bolo da cereja, né? Começou na Copinha, foi bom, Campeonato Maranhense, todo mundo foi bem, e agora é a hora só de se firmar no mercado e falar, pronto, se Deus quiser chegar a dezembro, ou até mesmo quando agora iniciar o planejamento, né, de 2026, eu não tenho mais Kennedy, Caio... Como já perdeu o Esquerdinha isso, também, como o Esquerdinha já foi pro Grêmio, a gente já fica
essa a nossa, a gente vê esses meninos, eu costumo dizer que isso vale mais do que um título para mim. Com certeza. Né? É ver esses meninos brilhando, que todos eles merecem, todos eles que estão ali dia a dia, porque eles são batalhadores, não é fácil não é fácil. Parece um pai, né, Kennedy, falando, né? Mas é realmente esse carinho. E agora a expectativa é trazer o título do Sub-20 e se concentrar na Copa do Brasil, né, Guilherme? Isso, a expectativa é continuar, né, vencendo no campeonato. Vou falar invicto, eu não gosto de usar essa palavra invicto, mas é continuar o trabalho, pezinho no chão, não tem nada vencido. O nosso primeiro objetivo é se classificar direto para as quartas de final, né, para depois a gente ficar naquele tão sonhado. Faltam 3 degraus, né? Quarta de final, semifinal e final. Um campeonato muito equilibrado. Nosso grupo é um dos grupos mais difíceis do campeonato, né? Concentra bastante campeões ali. Mas a gente vai galgando ali do jeito que a gente tem que trabalhar, com o pezinho no chão. Já tem um jogo difícil sábado, e depois mais 2 clássicos e acabou a primeira fase. Mas já pensando exatamente na Copa do Brasil, em performar bem na Copa do Brasil, até que a última participação, eu gosto de falar isso, não é para aparecer nem nada, mas o IAP detém as 2 melhores participações em competições nacional, a base, né? Em 2022, a melhor campanha de um time maranhense no atual formato da Copa São Paulo foi o IAP, e a gente por um jogo não bateu o recorde anterior de 2022 esse ano. E na Copa do Brasil, a gente perdeu para o Palmeiras em 2022, também a melhor campanha de um time maranhense na competição. O Palmeiras que tinha o John, tinha uma galera que está jogando profissional. Só não tinha o Hendrick no período, porque ele já estava nessa transição. Mas, assim, jogamos de igual para igual, né? O Botafogo fez um gol no último minuto contra a gente. Ele já estava se preparando para os pênaltis. Esse jogo até hoje me dá pesadelo. Mas acontece. Mas são grandes experiências e a gente aprende. São experiências que vem um aprendizado enorme, que a gente, como eu falei, a gente já está pensando ali, mas se for da vontade de Deus, se a gente merecer ser campeão novamente, esse ano a gente já tem a previsão do término do Campeonato Maranhense é em julho, ou seja, o time que for campeão vai ter 6, 5 meses ali de trabalho, não vai ser da noite pro dia. A gente, além de estar trabalhando para a Copinha, o Kennedy já estava fazendo parte do elenco da Série B ano passado. O Kennedy, o Edu, o Caio, só que às vezes tinha jogo da Série B e tinha jogo da base, a gente tinha que escolher, né? Então, assim, com 5, 6 meses ali, tu já tem um grupo formado, dedicado para uma competição, isso aí tu com certeza vai ter um espelho ali na competição. É isso. Agora, Kennedy, o presidente deu a ordem, agora é trazer o título, né, do Campeonato Brasileiro, Maranhense, perdão, Sub-20, já tem jogo difícil no sábado, saindo daqui já é direto treinar, né? Não, tô vindo do treino. Vindo do treino, tô vindo do não é o treino contrário. Sábado tem uma partida importante contra o Pitanguense, né, pra gente se manter ali na parte de cima da tabela. No jogo passado a gente enfrentou o Moto, ganhamos deles de 1-0 lá dentro do CT deles. E assim o elenco tá bem fechado, bem unido, entendeu? Com a galerinha mais nova que tá chegando agora. E a gente tá abraçando cada pessoa que tá chegando agora, entendeu? Porque o nosso trabalho tá sendo bem feito, né? Pelo técnico já. Então é isso. Kennedy, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. O Kennedy é um garoto espetacular e, apesar de ser muito novo, né, já tem essa experiência de estar ao lado, né, de profissionais tão importantes para a história do futebol maranhense e que juntos fizeram uma das campanhas mais bonitas do Campeonato Maranhense até aqui, que foi justamente a campanha de 2025, onde o IAP chega na semifinal, mas acaba sendo eliminado, né, para o campeão Maranhão Atlético, mas deixou esse legado, né, gigante, e os garotos que persistem. Então, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua postura no Campeonato Maranhense, pela sua atuação, seu revelação e só orgulho, né, para o pessoal lá da zona rural, né, Kennedy? Né? Eu chego nas ruas, né, do meu bairro, a rapaziada fala: rapaz, tu é muito novo e tal. Ontem mesmo eu fui passando, um cara lá me parou, me barrou, passamos mais de 1 hora conversando e tal. Isso é e assim, é espelho para todos, né? Não só para os mais novos, também, né, não só para os mais novos, mas para os mais velhos, né? Para os pais das crianças, dos jovens, né? E assim,
Eu tenho certeza que minha mãe está orgulhosa, meu pai está orgulhoso, né? E desde já também eu queria mandar um grande abraço para minha mãe, Beth, que está me assistindo de casa, meu pai, Cláudio, minha sobrinha, Laura, que está fazendo aniversário hoje, e pro pai dela, Rodrigo, lá, meu irmão. Só isso. É isso, a Laura fazendo aniversário hoje. Um abraço também para todo mundo, viu? Vocês têm aqui um grande, acima de tudo, um grande ser humano que entende o local que ele está, as pessoas que ele está ao lado, e que certamente dá muito orgulho. Quando eu ando lá também pelas ruas da Vila Maranhão, o pessoal me para. Outro dia eu estava na feira e teve um senhor que ficou me olhando assim, aí ele olhava, aí ele falou assim: tu não é aquele rapaz que apresenta o esporte? Eu falei: sou ele, eu te assisto todo dia e tal, mas é legal demais. Então parabéns de novo, viu, Kennedy? Meu presidente, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, continue com esse grande trabalho e agora é trazer o título do Sub-20, né? Obrigado, eu que te agradeço mais uma vez o convite, estamos às ordens sempre. E vamos trabalhar pra gente, quem sabe, voltar aí com um troféu e depois contar a preparação para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Pode contar com a gente sempre. Obrigado. Tá certo, obrigado vocês. Então é isso, pessoal. O IAP segue nessa preparação, já tem jogo importante no sábado. A gente, claro, vai continuar acompanhando a agenda e enaltecendo esse trabalho bem legal feito pelas pessoas lá. Mandar um abraço também para todo mundo do IAP, pro Jajá, pro Arilson. E vamos seguir acompanhando o Canário da Ilha, que está em busca agora do título do Campeonato Maranhense Sub-20.